Esta é a aula número 3 do Escola Vida Vegana e hoje nós vamos falar sobre fibras, a importância das fibras da nossa alimentação e nós vamos fazer um pão de fibras maravilhoso. Mas antes da gente começar, eu quero dar uma recapitulada, né? O Escola Vida Vegana, diferente dos outros cursos que nós temos, ele não é um curso que tem lá as informações, as receitas todas prontas, né? A ideia é estar aqui semanalmente com vocês para poder compartilhar um pouco de informação sobre uma alimentação mais saudável. E mais do que receita, eu quero que cada receita que eu dê aqui para vocês não seja simplesmente um passo a passo, mas que vocês possam criar, vocês possam inovar. Então, mais do que receita, aqui eu vou dar várias dicas durante a aula para vocês. Essas dicas vão estar durante a aula, elas não vão estar escritas em nenhum lugar. No curso sempre vai ter um material complementar das aulas, né? Tem aula que tem material complementar e tem a receita propriamente dita do que eu vou explicar aqui para vocês. Mas é importante que vocês assistam a aula. Pode depois colocar lá naquele que corre lá, bota velocidade 2x, né? Para poder ficar mais rapidinho, mas é importante vocês assistirem a aula porque tem muita informação, eu preparo com muito carinho as informações para vocês. E hoje, esse pão que nós vamos fazer, eu vou fazer o seguinte, antes da gente entrar no tema que é falar as fibras, eu vou fazer o preparo do meio do pão, senão a gente vai ficar 3 horas aqui fazendo o pão, e depois eu vou ensinar para vocês a fazer a massa do pão. Então, o que nós vamos fazer de pão de fibras? Nós vamos fazer um pão de fibras que também dá para fazer pretzel. Quem aqui gosta de pretzel? Pretzel, aquele pretzel americano, só que nós vamos fazer ele o quê? Nós vamos fazer ele com fibras, sem farinha de trigo. Tá? Então, nossa, tá bom demais, gente. A gente já vai começar a aula fazendo o seguinte: como é que a gente faz para o pretzel ficar assim, com essa cor dourada, moreninho? Esse daqui tá bem escuro, porque eu tô usando trigo sarraceno. Depois eu vou explicar as outras farinhas, então ele ficou bem escurinho. Mas essa cor dourada que dá nele tem uma explicação. E qual a explicação? O pretzel toma banho antes de assar. E é só um banhozinho, gente. Então eu vou pegar meu fogão aqui. Já preparei a água. Já deixei meus pretzels crescerem. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz os pretzels, tá? Lá no meio da aula eu vou mostrar para vocês, então não se preocupe. É que eu já tinha que botar eles para assar para vocês verem primeiro como que dá o banho e depois ele assando para vocês verem ele saindo do forno, tá? Mas depois eu vou fazer a massa junto com vocês para vocês verem a textura da massa e tudo mais. Então eu vou pegar minha água fervendo aqui. O que dá a cor e o sabor do pretzel? A cor e o sabor do pretzel, ele dá por conta do bicarbonato. Só que, gente, é o seguinte, a gente tem que colocar na água, se você quiser ele com bastante sabor, você vai colocar meia xícara de bicarbonato. Se você quiser ele com um sabor mais suave, você vai colocar 1/4 de xícara de bicarbonato. Eu prefiro fazer com 1/4 de xícara de bicarbonato, senão eu acho que o sabor fica muito forte. Eu já fiz a massa meia hora antes, eu terminei lá a mentoria do Mestre Queijo Laticínios Veganos, já fizemos a massa e botamos ele para crescer. Em meia hora ele cresce e olha que maravilha isso aqui. Olha aqui, gente, que massa maravilhosa, tá? E eu vou mostrar para vocês que nós vamos dar banho nesses carinhas aqui que tem cara de pretzel. Nesses aqui que tem cara de pãozinho, nós não vamos dar banho. E sabe o que vai acontecer? Esses aqui vão ficar com essa cor dourada e esses carinhas aqui vão ficar com essa cor aqui, acinzentado, tá?
Por quê? Porque ele não teve o banho do bicarbonato. Vamos torcer para a câmera não embaçar inteirinha, que eu vou colocar aqui agora. Eu vou colocar o bicarbonato aqui, 1/4 de xícara. Como eu vou colocar aqui no fogo alto, o que vai acontecer? Já baixei. O que vai acontecer? Vai subir o bicarbonato. Ó. Viram? Ok? O que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou pegar o meu pretzel. Com uma espumadeira e vou colocar aqui, mas é muito importante, é só 20 segundos, tá? 20 segundos, senão fica com gosto amargo. Então eu coloco aqui e ligo o meu timer. Liga, criatura. 20 segundos, ele cozinhando aqui, tá? Porque se passar de 20 segundos, ele vai ficar com sabor amargo. Então, 20 segundinhos só de banho no meu pretzel. Deu 20 segundos, paro aqui, tiro ele, escorro e vou colocar na assadeira. Vou pegar o outro aqui. Deu uma grudadinha aqui. E vou fazer esse mesmo trabalho. Pego o pretzel, coloco aqui na panela 20 segundos. 20 segundos, gente, cronometrado. Senão fica amargo, fica com muito gosto de bicarbonato, tá? Deu 20 segundos, parei. Pronto. Espera aí que eu vou tirar essa espuma dele. Minha assistente aqui, minha mãe tá me ajudando aqui. Ups. Deixa eu tirar essa espuma aqui. Espera aí. Espera aí, mãe, preciso tirar essa espuma aqui. Bom, vou botar o último pretzel aqui agora. Baixa o fogo. 20 segundos somente, tá, gente? Lembrando, 20 segundos. Senão, vai ficar com sabor amargo, tá? 20 segundos de banho, só pra ele ficar com aquela cor dourada, tá? Só pra ele ficar com a cor dourada. Esse fogão aqui meu é muito ruim, gente, pra fazer essas coisas aqui. 20 segundinhos. Pronto. Muito quente. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Nossa senhora, derrubou aqui. Pronto. Pronto, gente. Pronto. Acabaram os banhos. Banho dos bebês. Fogão normal não acontece. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, né? Então tá. Tá tranquilo, tá legal. Então tá, gente. Então, beleza. Ó, a gente deu os banhos, eu vou tirar isso daqui agora. Essa é a parte 2 do pretzel. Do pão. O que a gente vai fazer agora, tá? Olha aqui, esses aqui eu não dei banho. Eu vou só passar um azeite por cima dele e nós vamos assar. Fogo 210 graus, pré-aquecido, de 18 a 20 minutos, ou até ficar douradinho, tá? Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso para assar esses pães aqui, tá bom? Então a minha mãe vai colocar ali agora no forno. E aí depois nós vamos ter nossas lindezas aqui, que é os pretzels. O que a gente pode fazer, tá, gente? Para ficar com uma carinha bem de pretzel mesmo, a gente pode salpicar aqui em cima flor de sal, que é aquele salzinho flocado, tá? Então a gente salpica aqui em cima a flor de sal
E aí, o que acontece? Ele vai ficar bem característico o pretzel. Essa massa, então, dá para fazer. Se eu der banho nele, eu deixo ele moreninho. Se eu não quiser fazer esse desenho de pretzel, eu posso fazer uma bolinha. E dar o banho na bolinha também. O que vai acontecer? Vai ficar um pãozinho bem douradinho por fora e branquinho por dentro, tá? Então pode fazer também, dar o banho no pãozinho, ok? Então beleza. Por quanto tempo mesmo que assa? De 18 a 20 minutos no forno pré-aquecido a 210 graus. Tá, então de 18 a 20 minutos, não é isso? É isso. Então, agora a gente vai fazer a nossa teoria da aula sobre fibras, falar sobre as fibras, falar sobre esse pãozinho e fazer a receita daqui a pouquinho, enquanto ele assa, tá bom? Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma recapitulação. Nós estamos na terceira aula de Escola Vida Vegana. Na primeira aula, a gente falou sobre o quê? Na primeira aula, a gente falou sobre os tipos de alimentação vegetariana e eu dei uma receita master do pãozinho rápido. Então, na primeira aula, eu ensinei para vocês a fazer um pãozinho, que é o 9333, que com eles vocês podem criar infinitas receitas de pãozinho. Gente, eu já fiz o 9333, vários tipos de receita, e vocês podem inovar, cada dia vocês terem uma receita diferente, só usando a lógica do 9333. 9 de aveia, 3 de uma farinha pesada, 3 de uma oleaginosa, uma semente, uma castanha, ou um resíduo de um leite, 3 de um azeite, e aí você segue lá os demais ingredientes. Isso tudo está na primeira aula. E eu vi que várias pessoas já inovaram aí no 9333, né? Então, é muito delicioso esse pãozinho. Ele é fácil de fazer. Você pode assar ou na air fryer ou no forno. E dá para fazer ele doce ou salgado ou neutro. Então, você dá para fazer um bolinho salgado, tipo uma tortinha. Você pode fazer ele tipo um bolinho, ou você pode fazer ele um pãozinho mais neutro, para como substituir um pãozinho francês. Então, essa foi a nossa primeira aula do Escola Vida Vegana. Na segunda aula do Escola Vida Vegana, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre germinação. Como a gente germina grãos, como a gente germina leguminosas, como a gente germina sementes. Tem um material complementar maravilhoso lá, que é da Fiocruce. E eu queria até mostrar para vocês. Assistindo, germinar. Os brotinhos. E olha que lindo. Brotos de cenoura. Brotos de cenoura. Deixa eu só alterar isso aqui. Eu perdi as duas aulas, eu posso depois assistir as duas aulas, né? Pode sim, tá? Então, ó, broto de cenoura, sementinha de cenoura, só com aquele processo, deixa na água, depois ela vai acordar e vai regando e tal. Aquela já tá no ponto de colheita, só comer, botar na saladinha, é uma delícia. Porque o brotinho tem gosto de cenoura, muito bom. Aqui tem sementinha de beterraba também. Vocês podem comprar essas sementinhas na internet, tá? E esse kitzinho aqui é da Broto Fácil, mas nem precisa desse kitzinho aqui, tá? Nem precisa desse kitzinho aqui. Mas, gente, os brotos, como eu expliquei lá, aqui ele é riquíssimo em diversas vitaminas. Aqui está toda a potência da planta. Por quê? Porque a planta, quando ela começa a germinar, ela coloca todos os nutrientes bons que ela tem aqui. Então, muito importante, né?
a gente colocar os brotos na nossa alimentação. Isso daqui vai direto para salada, quando a gente come salada, vai direto para salada, ou no suco verde também fica uma delícia. Então dá para fazer diversos tipos de broto. Essa daqui foi a aula número 2 da Escola Vida Vegana. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre fibras. A importância das fibras na nossa... e na aula número 2, eu ensinei para vocês como fazer um bolinho, né? Um bolinho de leguminosas germinadas. Eu mostrei para vocês o grão de bico germinado, a lentilha germinada, e que dá para fazer um bolinho de leguminosas germinadas. Tem a receita lá, e dá para vocês inovarem também. No material complementar que está lá para vocês, eu coloquei esse guia da União Vegetariana Internacional, tá? Esse guia aqui é versão para profissionais de saúde. E se vocês quiserem imprimir, dá essas duas bíblias aqui, né? Eu sugiro imprimir só a primeira parte, porque essa segunda parte aqui é muita referência bibliográfica, tá? E muita receita, só que, sinceramente, eu não curti muito a forma que eles botaram as receitas aqui, não. Então, eu sugiro não imprimir a segunda parte, imprimir só a primeira parte, que é onde fala dessa teoria toda que nós estamos trabalhando aqui. Então, isso daqui está no nosso material complementar. No nosso material complementar também eu deixei para vocês um caderno para vocês fazerem anotações. Olha que lindo, caderno lindo de fazer anotação. Só imprimir para vocês fazerem as anotações, tá? E hoje tem material complementar lá também, que nós vamos falar sobre fibras. E eu deixei um pequeno vídeo que é do professor, de um dos professores que criou esse guia, qual o nome dele de novo, gente? Guia de Nutrição Vegana para Adultos da União Vegetariana Internacional. Então eu deixei um vídeo lá para vocês sobre as fibras. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre as fibras, né? O que são, né? Qual que é a importância da fibra para a nossa saúde? Vocês que me acompanham há muito tempo sabem que eu sempre tive uma preocupação da gente fazer as receitas e sempre estar baixando o índice glicêmico das receitas, certo? Todas as receitas, eu sempre falei para vocês, vai colocar alguma coisa que não tem tanta fibra, que não tem, coloque uma outra farinha para poder baixar esse índice glicêmico. E isso é feito o quê? Isso é feito pelas fibras. As fibras, ela tem um papel bem importante na nossa vida. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui agora. Esse material que eu vou compartilhar com vocês, ele está no guia, tá? No capítulo das fibras. Então, vocês não precisam... tô PowerPoint e tal. Tá tudo aqui nesse guia, tá, gente? Tá tudo no guia aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, qual que é a importância das fibras, né? Primeiro o quê? Fibras são carboidratos que não são digeríveis pelo nosso organismo, né? Eles são derivados de plantas e com características muito positivas para a saúde. É muito importante a gente colocar muitas fibras na nossa alimentação. E eu costumo dizer que às vezes quando a gente muda a nossa alimentação, isso aconteceu comigo, eu acabei indo para o quê? Eu acabei indo para coisa que era refinada, sem fibra, e aí a minha saúde não ficou muito legal. Bom, qual o benefício das fibras, né? Primeiro, ela é ótima para combater a prisão de ventre, ela aumenta a sensação de saciedade, ela ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, ajuda a diminuir colesterol e triglicerídeos, ajuda a eliminar toxinas, né? E manter a nossa flora intestinal super maravilhosa. As fibras, elas podem ser solúveis ou insolúveis, mas as duas, elas têm o mesmo efeito. É ajudar no bolo alimentar e ajudar nessa questão da saciedade. O que são fibras solúveis, tá, gente? Daqui a pouco eu já vou falar sobre os tipos. São fibras que elas dissolvem na água, ela forma um gel. E aí ela faz o quê? Ela permanece mais tempo no nosso
estômago. E aí ela faz o quê? Ela dá mais sensação de saciedade, ela regula o açúcar no sangue e ela ajuda a diminuir o colesterol. As fibras solúveis, gente, elas são metabolizadas e fermentadas pelas bactérias no nosso intestino. Então, ela ajuda a manter a saúde intestinal, ela ajuda a reduzir a inflamação, ela ajuda a evitar o surgimento de doenças gastrointestinais, né, como colite, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, e são consideradas pré-bióticos. Vou fazer uma pausa aqui na apresentação. A maioria das fibras solúveis que a gente usa, por exemplo, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês de algumas fibras solúveis, algumas fibras boas, por exemplo, psyllium, a gente tem a farinha de coco, a gente tem a farinha de trigo sarraceno, que é essa que eu estou usando para fazer o nosso pretzel aqui. A gente tem várias fibras que elas são o que eles chamam de pré-biótico. O que é um pré-biótico? Ela ajuda a dar comida para as nossas bactérias. Ela ajuda a alimentar essas bactérias e ajuda a formar bactérias boas. Então é muito importante a gente estar colocando na nossa alimentação. Quando eu for pensar, eu vou fazer um bolinho lá, o pãozinho 9333. A aveia já é rica em fibras. Mas eu posso acrescentar, por exemplo, uma farinha de coco que tem mais fibra ainda. Eu posso acrescentar daqui a pouco uma farinha de painço. E aí eu já vou falar sobre algumas farinhas que eu tenho feito testes e eu acredito que seria legal vocês começarem a fazer testes. Uma delas é a farinha de trigo sarraceno. Trigo sarraceno, ele não é trigo, então ele não tem glúten. Ele só chama trigo sarraceno ou trigo mourisco. Vocês vão encontrar por esses dois nomes quando vocês forem comprar. Trigo sarraceno ou trigo mourisco. Ele é uma planta, tipo uma gramínea, e ele tem um aspecto, ele é meio quadradinho, você pode comprar ele inteiro ou já a farinha. Eu tenho comprado a farinha, porque ficar batendo coisas secas no liquidificador não é legal, você acaba detonando o teu liquidificador. Uma outra farinha que eu tenho usado para fazer esse pretzel aqui, fica maravilhoso, é a farinha de painço. E aí eu não tenho encontrado farinha de painço. Esse sim eu tenho batido no liquidificador. Painço sem casca, tá, gente? Não é o painço do passarinho. Pega o painço sem casca, bate no liquidificador, peneira ele, aquilo vai virar uma farinha. A farinha de painço, gente, ela tem uma característica que ela fermenta bem e ela dá meio que aquela impressão do pão de trigo comum. Então é bem interessante usarem a farinha de painço. Uma outra farinha também que vocês podem usar, que é rica em fibras e é bem legal de usar, que eu também tenho feito testes com ela, é a farinha de sorgo branca. Todas essas farinhas, gente, acha onde? Em lojas de produtos naturais. Você não vai achar isso no Carrefour, no Extra, no Angelone, no Giasse, no supermercado normal. Geralmente a gente acha em loja de produtos naturais. E vale a pena, tá, gente? Vale a pena investir nessas farinhas, porque elas fazem muito bem para o nosso intestino. Elas são todas farinhas pré-bióticas. Então a gente está dando alimento para o nosso intestino, fazendo com que ele funcione bem. E importante, né? Quando eu começo a ter uma alimentação com mais fibras, eu preciso tomar mais água. Senão eu vou ficar constipada. Porque eu soco fibra e não tomo água. Aí tem gente que me manda mensagem assim: eu fiz aquele seu pão de aveia e travou meu intestino. Falei: quanto de água tu tomou? Eu não gosto de tomar água. Aí fica, né? Então, assim, usem e abusem dessas farinhas diferentes. Comprem o painço. Façam essa receita que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês as variações que vocês podem fazer. Façam com painço, façam com sorgo. Eu vou falar as outras farinhas, usando a mesma receita, o que dá, como é que fica, tá? Mas façam, gente, porque elas são
excelentes para essa nossa flora intestinal. Ela ajuda a baixar o índice glicêmico, não dá pico de açúcar no nosso corpo, fica mais tempo no nosso estômago, no nosso intestino. A gente come menos. Você vai comer um pretzel desse aqui inteiro, você vai ficar super saciada. Se comer ainda com requeijão de inhame ou um catupiry caju, né, Fátima, que tu acabou de fazer, você fica super saciada. Na verdade, assim, ó, aqui a gente tem partido no meio, comido meio, porque é muito saciante. Por quê? Porque é rico em fibras. Eu já vou daqui a pouco parar para vocês fazerem perguntas, tá? Só um minutinho. E aí as fibras insolúveis, né? São fibras que não diluem em água. E a fermentação da microbiota intestinal é limitada quando chega no intestino grosso. Então é aquele tipo de alimento que ele aumenta o bolo intestinal. A maioria das leguminosas, então feijões, lentilhas, elas são fibras insolúveis. Então elas ajudam também a eliminar a toxicidade que está dentro do nosso intestino. Então ela ajuda a aumentar o bolo intestinal e ela ajuda a empurrar. Aonde a gente encontra muitas fibras insolúveis? Em leguminosas. Elas são características das leguminosas. Então, é importante a gente incluir muitos alimentos crus e com cascas. As cascas têm muitas fibras. E muitas vezes a gente descarta as cascas, né? Frutas e vegetais, grãos e sementes integrais e evitar os alimentos refinados. Eu peguei uma tabelinha e eu coloquei várias farinhas aqui só para vocês verem como é interessante. Ó, a Associação Dietética Americana, ela recomenda uma média de consumo de 20 a 35 gramas de fibra por dia. Já a Organização Mundial da Saúde, uma média de 25 gramas ou 400 gramas de fruta, verdura ou legumes ao longo do dia. Olha que interessante, gente, a farinha de coco. E tem muita gente que me pergunta, mas por que você usa tanta farinha de coco? Ela tem 36 gramas de fibra em 100 gramas de farinha. Gente, 36% da farinha de coco é fibra. A farinha de linhaça, 33 gramas. O farelo de aveia, olha lá, em 15 colheres tem 33 gramas. Num brócolis tem 21 gramas. Em 6 laranjas, 20 gramas. Uma xícara de lentilha, 15 gramas. Uma xícara de feijão preto, 15 gramas. 100 gramas de trigo sarraceno, 10 gramas. E assim por diante. E a gente tem, na semana que vem, eu vou falar para vocês sobre psyllium. Eu quis deixar para a gente fazer só uma aula só sobre psyllium, que para mim psyllium ele é o must do must e ele é uma fibra assim que a gente tem que ter em casa. Para mim assim, ó, eu quero começar a ter uma alimentação mais saudável. Tenha psyllium na sua casa, porque o psyllium ele é importante, porque ele é uma fibra ele é quase 80% fibra. Ele absorve quase 20 vezes a quantidade dele em água. Então, ele é muito importante. Mas hoje eu vou falar para vocês, então a gente vai fazer o nosso pãozinho, tá? O nosso pão, a receita vai estar toda lá na plataforma, tá, gente? Mas o nosso pão, ele vai algumas farinhas, e eu já vou explicar para vocês como é que substitui essas farinhas todas. A gente vai usar uma xícara de aveia e uma xícara de trigo sarraceno para fazer essa receita. Ou você pode usar 2 xícaras de farinha de painço. Não precisa da aveia. Porque o painço, quem aqui já fez o leite de painço? Alguém que já fez o leite de painço? Ele tem uma mucilagem, certo? Ele dá aquela engrossada igual a aveia. Então, nesse pão aqui, se você substituir as 2 xícaras de aveia, de farinha de aveia e farinha de trigo sarraceno por 2 de painço,
vai ficar bem parecida a massa. Ok? Como tá lá? Pode desligar o forno e deixar aí. Desliga e deixa ele aí. Já assou o nosso pãozinho ali, mas já que eu mostro pra vocês. Então vamos voltar lá. Só não cancela. Cancela. Esse é mesmo. Tô com a minha auxiliar ali. Para esse pãozinho ficar leve, nós vamos usar aqui polvilho doce, que é a chamada fécula de mandioca. E nesse caso aqui não dá para substituir pela fécula de batata, tá, gente? Porque eu preciso da liga do polvilho doce. Então, nessa receita eu vou usar uma xícara de farinha de aveia, e é farinha aqui, não é o farelo, tá, gente? É farinha de aveia. Uma xícara de farinha de trigo sarraceno, ou sorgo, ou painço, tá? Uma xícara de farinha de aveia e uma xícara é uma colher de polvilho doce. Uma xícara é mais uma colher de sopa de polvilho doce. Eu vou usar o psyllium também. O psyllium vão ser 2 colheres de sopa mais uma de chá de psyllium. Vou usar uma colher de sopa de açúcar demerara ou açúcar mascavo, tá? Use esses 2 açúcares. O açúcar de coco, por ele ter baixo índice glicêmico, ele não é muito bom para fazer fermento crescer não, tá? O fermento fica meio devagar. Não tem tanta comida para fermento. O fermento gosta de açúcar. Mas não bota açúcar refinado, né? Eu sempre falo para vocês, açúcar refinado serve para tirar mofo de roupa. Não serve para comer. Uma colher de sopa de fermento de pão. Um pouquinho de sal. Esses são os ingredientes secos. E a gente vai misturar com uma xícara e meia de água morna e uma colher de sopa de vinagre. São só esses ingredientes. Antes de eu misturar aqui, vamos lá para as substituições. Dá para fazer com farinha de grão de bico? Dá, mas a água tem que ir aos pouquinhos, porque a farinha de grão de bico ela não tem tanta fibra e ela não absorve tanta água. Dá para fazer com farinha de arroz? Dá, mas ela só se for o arroz integral. A farinha de arroz branca não é legal fazer. Por quê? Porque ela não tem tanta fibra e aí não absorve tanta água, tá? Então é importante que vocês substituam, mas substituam por essas que eu falei antes. Dá para fazer com a farinha de grão de bico? Dá, eu fiz. E aí ele vira um outro pão. Ele não vai ser esse pãozinho que dá para enrolar, que dá para fazer os rolinhos. Ele vai ser aquela massa mais mole e vai ficar parecendo, sabe o quê? Um pão de forma, que fica bom também. Fica super bom, tá? Mas ele não cresce igual esse outro aqui. Então, tem essas variações. Quando eu uso, dá para fazer com a farinha de coco? Dá, só que aí pode ser, eu tenho que colocar mais água. Por quê? Porque a farinha de coco, vocês viram lá, 33% da farinha de coco é fibra, ela absorve muita água. Então, se eu for usar farinha de coco, eu vou ter que colocar um pouquinho mais de água e ele fica um pouquinho mais sequinho. As melhores farinhas aqui para fazer esse pãozinho é a farinha de trigo sarraceno, a farinha de sorgo branco, a farinha de painço, que fica bem perfeito esse pãozinho, tá? Mas Renata, essas farinhas não são tão comuns, mas nós não somos seres comuns, nós estamos aqui para ter uma alimentação diferenciada, uma alimentação mais saudável. A gente não vai ali no supermercado comprar nossas farinhas. No supermercado vende a farinha de trigo, no máximo vende uma aveia. Então, já que a gente vai experimentar novas coisas, novas farinhas, usem essas novas farinhas. Comprem meio quilinho de cada uma delas e façam esse pãozinho com elas, diferente, tá?
O painço, como eu falei, eu não consegui achar a farinha de painço, eu tenho comprado o painço batido no liquidificador e peneirado. Ok? Então, bora lá. Eu vou amassar aqui o pão para mostrar para vocês como é que fica. E depois ele tem que crescer meia hora num lugar quentinho e depois dar o banho, se você quiser que ele fique dourado. Senão, não precisa dar banho. Mas aí tem que assar um pouquinho mais o pãozinho, tá? Quando a gente dá o banho, a gente dá uma cozinhadinha. Para quem está entrando agora, no início da aula eu mostrei como que dá banho nos pretzel, tá? Por quê? Porque eu precisava botar eles ali para assar. Eu vou amassar a massa e depois eu vou mostrar para vocês ali como que fica. Deixa eu pegar aqui uma bacia. Deixa eu pegar a minha água aqui. Hã? Então vamos lá. Eu vou colocar todo mundo aqui na minha bacia. Então eu vou colocar a farinha de aveia, uma xícara. Vou colocar o polvilho doce, uma xícara mais uma colher. A xícara que eu uso, 250 ml. E uma xícara de trigo sarraceno. Vou colocar 2 colheres de sopa mais uma de chá de psyllium. Uma colher de sopa de açúcar demerara. Uma colher de sopa de fermento, aquele biológico de fazer o pão. Sal, uma colherzinha de chá de sal. Mistura todo mundo. Vou pegar o vinagre aqui. Mistura todo mundo aqui. Mistura bem. Depois eu vou falar sobre xícaras versus pesar, tá, gente? Principalmente para pães sem glúten. Então, mistura todo mundo muito bem aqui. Aqui eu vou fazer um buraquinho e vou colocar 1,5 xícaras de água morna. Uma 1,5 xícaras de água morna. E uma colher de sopa de vinagre de maçã. Vinagre ajuda a deixar essa massa mais fofinha. Mistura tudo muito bem aqui. Aqui, gente, o segredo desse pão é misturar muito tempo, tá? E aqui a gente vai misturar, depois a gente vai amassar essa massa. O ideal é amassar uns de 5 a 7 minutos, tá? A gente vai aqui. A massa, vocês vão vendo que o psyllium vai absorvendo a água, assim como o trigo sarraceno e a aveia, e ela vai ficando uma massa que nós vamos amassar e vai ficar parecendo uma massa até que tem trigo dentro, tá? Eu vou colocar aqui na minha barriga aqui, só para ficar mais fácil, tá, gente? Se vocês tiverem uma batedeira de bater pão ou uma máquina de fazer pão, vocês podem usar o processo dela aqui, tá? Porque essa massa fica bem boa de bater naquelas batedeiras de fazer pão e também nas máquinas de fazer pão. Uma vez que, ó, Na máquina de fazer pão, eu ponho na programação de pão integral? Isso. Tá? Só que aí você não vai assar, você só vai amassar, tá? Bota na programação de amassar. Não tem uma programação só de fazer massa? Sim, tem. É nessa daí que você vai colocar. Não vai colocar na de assar, não, tá? Tá bom. Só para te evitar fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa massa aqui agora e nós vamos trabalhar ela com a mão, tá, gente? Ó, é trabalhar uns 5 minutinhos ela com a mão, para ela ir absorvendo bastante água aqui. Vai amassando ela com uma mão, deixa a outra mão limpinha. Vai
Vai girando, vai girando, vai girando aqui. Vou limpar aqui minha mão agora. Virou uma meleca isso aqui. E aqui agora o que a gente vai fazer? Tem que amassar uns 5 minutinhos, tá, gente? Tô amassando menos do que precisa aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu vou enrolar essa massa. Tirar aqui. Eu vou enrolar a massa e vou dividir. Vocês podem dividir em 6 ou em 8, tá? Depende do tamanho do pretzel que vocês querem fazer. Vocês podem fazer pretzel pequeno ou podem fazer pretzel maior, tá? Eu vou lavar minha mão ali, porque senão vai ficar grudando essa massa aqui na minha mão. Peraí. Aula ao vivo é assim. Pronto, agora não vai grudar mais. Olha aqui, eu vou pegar e vou mostrar pra vocês como a gente faz os pretzels. Você vai pegar, enrola, faz uma minhoca bem grande. Aí você faz uma alça, faz mais uma e bota pra cá. E abre aqui e você vai fazer o seu pretzelzinho, tá? Esse aqui não ficou bonitinho não, mas é assim. Pega, enrola a massa. Faz um arco, faz uma volta, outra volta e pra cá, ó. Abre aqui e você tem o seu pretzelzinho. Essa massa aqui agora, vocês vão deixar crescer durante 30 minutos. Deixa crescer durante 30 minutos. Depois que crescer, vocês vão dar o banho na massa, tá? E a gente pode fazer o que também? Pãozinho. Pode fazer pãozinho, faz as bolinhas, ou pode fazer o seguinte também, que é o pãozinho que eu vou mostrar para vocês que a gente fez ali. Abre a massa, abre ela, tá? Abre toda a massa, passa azeite na massa. Vocês podem ou não passar azeite, mas vocês enrolem ela aqui para ficar com um espacinho, que a hora que ela crescer ela vai ficar fofinha. Pode passar azeite também. Então, bora lá fazer mais um. Vocês viram? Olha como essa massa fica, gente. Olha só. Não parece uma massa que foi feita com trigo? Olha isso. Uma massa super maleável. Uma massa boa de trabalhar. Renata, se eu fizer com farinha de grão de bico, vai ficar assim? Não, vai ficar mole. Ó, vira mais uma vez, abre aqui e ó, pronto. Seu pretzel está pronto. Mais uma vez aqui. E aí depois a gente vai deixar essa massa crescer. Depois que cresce, faz o quê? Olha aí. Depois que cresce, faz o quê? Dá o banho. Pra que dá o banho? Pra ficar marronzinho. Vou botar essa massa pra lá. Minha assistente vai me ajudar aqui agora. Pega os que foram assados. Vou mostrar pra vocês. Tá quente? Olha aqui, gente. Olha a diferença. Olha a diferença
da massa que foi dado banho para a massa que não foi dado banho. Olha a diferença da cor, tá? A massa que eu dou o banho com o bicarbonato, ela vai ficar dourada. A massa que eu não dou o banho, ela vai ficar da cor da massa. No nosso caso aqui é cinza, porque eu estou usando o trigo sarraceno. Se eu estivesse usando a farinha de sorgo branca, ela ia ficar bem branquinha, ia ficar parecendo um pão de trigo mesmo, tá? Então, e como ele fica? Fica divino. Tá bem quente. Ah, outra coisa, né? Isso aqui é um pão sem glúten. Então eu tenho que deixar ele esfriar completamente antes de consumir. Então eu vou pegar esse daqui que tá bem frio para mostrar para vocês. Olha a consistência do pão, ó, bem fofinho, tá? Bem fofinho o pretzel. Olha, parece uma massa até de trigo mesmo, gente. Aqui tá cinza porque é trigo sarraceno. O trigo sarraceno, ele é escuro. Esses pãezinhos agora vão esfriar. Olha isso. Olha a textura do pãozinho. Olha. Janete, para quem vende, ó, esse pãozinho é perfeito, tá? O gosto do pretzel, gente, aquele sabor característico do pretzel é por conta do banho com bicarbonato. Se não der o banho com bicarbonato, o pãozinho, esse aqui, vai ficar com gosto de pãozinho, não vai ficar com gosto de pretzel. O gosto do pretzel, aquele sabor característico, é do bicarbonato. Quanto mais bicarbonato eu coloco, mais acentuado fica o sabor, tá? Quanto mais bicarbonato eu coloco, mais acentuado fica o sabor. Mas lembra, são só 20 segundos o banho, igual eu ensinei no início da aula. Dúvidas? Levantem a mão enquanto eu como. Lia, tem dúvida? Liga o microfone, meu amor. Olha isso, gente. Olha a textura desse pão. Olha. Renata, Fala. sou eu, Fátima. Se for substituir pelo trigo, não, como é que você falou? O branco lá, Sorgo branco. o sorgo branco, daí é a quantidade do trigo sarraceno que substitui por ele, vai a aveia e ele. Isso. Tá. O painço, que é só o painço, tá? O sabor do país, ele fica mesmo no sabor do pretzel? O Ou sabor, melhor que o trigo sarraceno? o sabor do pretzel é dado pelo banho de bicarbonato. Tá? Essa cor marronzinha e o sabor, aquele característico do pretzel, é dado pelo banho do bicarbonato. Se vocês podem colocar de 1/4 a meia xícara de bicarbonato. Se você quiser com sabor mais acentuado de pretzel, meia xícara de bicarbonato. Aqui em casa eu faço com 1/4 de sabor, que só eu que gosto do sabor acentuado do pretzel. Então eu faço com 1/4 de xícara de bicarbonato para ter a corzinha marronzinha e ter aquele saborzinho característico. Se fizer com farinha de grão de bico, ele não dá essa massa de enrolar. Ele vai dar uma massa grossa para colocar nas formas de pão de forma. Mais dúvidas? A farinha de grão de bico, para esse tipo de pão, eu acho que eu não faria. Eu preferiria fazer ou com trigo sarraceno com painço, né? Eu fiz, Ela tá? é mais...
Eu fiz, Maria Regina, e aí eu fiz ele na forminha de pão de forma. Ficou bom, mas ele não cresce tanto, mas fica bem gostoso. Quando a gente não tem essas farinhas, acabou, não comprei e tal, aí faz com ele, só que aí vai ficar diferente, não dá? Ele não vai dar essa consistência fofinha, entendeu? Não fica fofinho, não fica com cara de pão. Como diz a minha mãe, que delícia, tem gosto de pão mesmo, tem gosto de pão essas farinhas, porque é diferente da farinha de arroz, a farinha de trigo sarraceno, a farinha de sorgo, a farinha de painço, ela dá esse sabor diferente, que lembra o trigo. A farinha de grão de bico é uma xícara, né? Uma xícara de farinha de grão de bico, uma xícara de farinha de aveia, não é isso? A mesma coisa, mas lembra, Márcia, que não vai dar para enrolar. Sim, lembrei, notei aqui. Só queria confirmar. É isso aí. Obrigada. Só não vai dar para enrolar. Lia, seu microfone tá desligado, meu bem. Enquanto o seu come. Uhum. Eu sabia que a Rê ia comer, eu também fiz um pão aqui, também tô comendo, viu, Rê? Eu fiz o pãozinho mágico da outra aula, mas eu fiz com farinha, uma das farinhas é a farinha de amêndoa, ficou delicioso. Fica muito bom Tá a delici- farinha de amêndoas. Fica Tá muito bom. delicioso. Fica muito bom. Cláudia, tem alguma dúvida? Marina, alguma dúvida? Tenho não, Renata. Não? Ah, então tá bom. Quero ver esses pãezinhos lá na nossa comunidade, hein? Quero ver os pretzels lá. Não, Marcelo chegou aqui, né? Marcelo nunca tinha comido pretzel na vida dele. Pensa, pensa. Pessoa do mato, né? Pessoa do mato. Aí ele chegou aqui em casa, olhou e disse: o que é essas coisas pretinhas aí? Aí são pretzels. Ah, eu não falei pra vocês. Ah, não, eu falei pra vocês, né? Se vocês quiserem colocar o sal por cima, a flor de sal, fica super bom, tá? Fica com mais carinha de pretzel ainda, tá bom? Rê, fala de novo da textura. É massa fofa ou maçuda? É massa fofa, Marina. Olha aqui, ó. Olha, a massa fica fofinha, ó. Quando a gente faz ele tipo pãozinho. Quando eu faço ele tipo pretzel, ele fica fofinho, mas ele fica menor, né? Apesar dele estar fofinho aqui, ele é uma cobrinha enrolada, né? Se você faz assim, ó, pãozinho enrolado, fica super fofinho. Fica tipo um pãozinho mesmo, tá? Beleza? Gente, olha só, na semana que vem nós vamos continuar falando sobre esse tema que eu amo, que é a questão das fibras, e nós vamos falar do quê? Nós vamos falar da microbiota, tá? Então nós vamos falar de microbiota, a importância da microbiota, e nós vamos falar de psyllium. E por que que eu gosto tanto de psyllium? Ok? E agora eu gostaria de saber por que que valeu a pena essa aula. Vocês podem falar na câmera ou colocar aí no chat por que que valeu a pena a nossa terceira aula do Escola Vida Vegana. Coloque aí pra mim. Quem quiser falar, fala. Quem não quiser, é só digitar no chat. É a primeira aula que eu tenho com você, né, Renata? Eu já assisto você, já faço o requeijão de inhame, eu não fiz os queijos ainda, mas os leites eu já tomo, já faço, né? Eu só não achei o alpiste ainda aqui em Ribeirão, vou achar pela internet. Mas para mim foi muito legal, foi prazeroso, porque preciso estar fazendo, aprendendo mais, porque eu estou cuidando da minha mãe com depressão, né? Está com 79 anos, depressão, síndrome do pânico. E além de que eu amo fazer, eu faço pães com fermentação natural, fermentação prolongada. Então, está tudo dentro do meu contexto, né? Então, eu
Eu tô Ô, super Márcia, feliz. Eu vou pegar as 2 aulas antes para poder estudar. isso. Ô, Márcia, e na semana que vem nós vamos falar sobre microbiota. E tem tudo a ver com a depressão, tá? Quando a nossa microbiota não está saudável, a gente não consegue processar a serotonina no nosso corpo. E aí isso afeta. Então, assim, acrescentar mais fibras, acrescentar essas farinhas, ajudar a tua mãe a ter uma microbiota mais saudável. Na semana que vem a gente vai falar sobre a microbiota. E Já por que faço eu a vou. biomassa de banana verde para ela, né? É a Isso. única coisa que funciona no intestino dela. Mas você fazendo esses pãezinhos e usa o psyllium. O psyllium é mágico, tá? Semana que vem eu vou falar sobre psyllium, porque as pessoas vão, mas dá pra substituir o psyllium? Não, gente, compra psyllium. Tem 1 quilo de psyllium na casa de vocês, porque psyllium é tudo de bom pra saúde, né? Uma última coisa que eu quero falar pra vocês, porque eu não peso os ingredientes, né? A Márcia que já faz pães, não sei o quê, muita gente tem essa questão, tem que pesar. Eu acredito que se você faz para vender, eu já falei isso várias vezes, vale a pena pesar a massa certinha. Para quê? Para o pão sair sempre igualzinho. Mas eu acredito na alquimia dentro da cozinha. No você cada vez sair um pouquinho diferente do que saiu antes. E isso se dá quando você não pesa, quando você está mais livre na sua cozinha. Então pode ser que o pãozinho saiu um pouquinho mais leve, um pouquinho mais duro, um pouquinho mais isso. Mas é quase que como se fosse a sua dinâmica do dia. Quando eu estou mais leve, sai mais leve. Quando eu estou pesado, sai mais pesado. Então eu gosto dessa dinâmica dentro da cozinha. Por isso que eu não uso balança. Poderia usar balança? Poderia usar balança, mas eu acredito nessa espontaneidade, nessa troca de ingredientes, sem estar pesando. Porque, imagina que eu falasse assim com vocês. Aqui então é 82 gramas de trigo de farinha sarraceno. Mas se você usar farinha de sorgo branco, é 87,5. E se você usar o painço, é 102,4. Gente, eu acho isso muito chato. Eu sei que é importante para quem vende, né, para poder ter as medidas exatas, mas eu acho que na cozinha a gente tem que estar com a liberdade, a gente tem que estar com a expressão, a gente tem que estar com essa alquimia. Então é isso que eu acredito e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Essa escola de vida mais saudável, para a gente seguir junto e divulgando isso para mais e mais gente. Semana que vem aula sobre microbiota e sobre psyllium. Lembrando, o material, para quem está chegando agora, o material complementar, tem lá um módulo, material complementar, baixe o material complementar. Nas aulas, nos módulos também, tem a receita e os materiais complementares, quando tem, para vocês baixarem. Quem mais quer falar por que valeu a pena a aula de hoje? Contem para mim. Eu quero, Rui. Vai lá, Janete. Falar. Eu acho tão bárbaro essa diversidade, né? Que a gente vai aí tomando posse, tendo segurança de trocar os ingredientes e de fazer formas diferentes, às vezes com a mesma receita e fazer várias coisas. Acho que é isso que você traz hoje também, né? Essa diversidade, ao mesmo tempo que é trazer uma coisa que é também tradicional, né? Um pretzel, né? Que as pessoas amam e tal. Então, que gostoso. Eu também faço um pretzel vegano. Sem glúten, sem açúcar. Glúten, sem açúcar, saudável. Saudável é ruim, não, é uma delícia, né? Então, acho que é isso, né? Essa diversidade com esse sabor, né? E sobre isso que você está dizendo dessa alquimia, dessa liberdade na cozinha, eu acredito que eu só desabrochei como cozinheira por causa disso, porque eu também não tenho a menor paciência com essas coisas assim, milimetricamente. Não estou dizendo que está errado, óbvio, né, que não. Mas até essa liberdade na cozinha é mais gostoso. Você, puxa, nossa, hoje eu fui fazer o pãozinho, falei, nossa, eu vou colocar farinha de amêndoa. Quando que eu imaginei que eu ia ter essa liberdade, se ficar seguindo receita assim, certinho, aquela coisa que tira o prazer, aquela coisa divertida, né, de estar cozinhando. E acho que foi
Acho não, tenho certeza. Foi isso que fez com que eu desabrochasse mesmo, assim, para cozinhar. É muito, muito gostoso mesmo. Que legal, que legal. Nosso 9333, ele é maravilhoso. Quem mais que gostaria de falar para a gente poder encerrar nossa aula de hoje? Tem mais alguém? O que valeu a pena? Coloque aí no chat. Deixa eu ver aqui quem colocou. Lá, achei bem interessante o uso de farinhas não tradicionais. Marina, é sempre bom saber sobre os benefícios das fibras. E ainda essa receita de pão fofinho. Só gratidão pela saúde. Cheiro, Marina, querida. Mais alguém? Então, meus amores... Oh, fala, Fátima. Não, só falar que assim, é muito interessante quando a gente tira, né, o glúten, quando você tira o leite, a primeira coisa que as pessoas falam assim, mas você vai comer o quê? Você já não come nada, você vai comer o quê? E assim, aí você começa a descobrir que existe um universo muito maior do que a farinha de trigo e queijo e leite de vaca. E assim, hoje eu tenho um histórico assim bem, digamos assim, delicado com a comida, desde da adolescência, né? E hoje eu consigo ter uma relação de amizade com a comida. Eu como porque eu sei que o que eu estou comendo está me fazendo bem, não está me engordando, não está meu colesterol não está subindo, enfim. Então, tudo isso, quando entra no quesito fibras também, né, isso tudo tem um peso muito grande numa alimentação de qualidade. Então, eu acho que não é só a aula de hoje, todas elas, e desde o dia que eu te conheci, o ano passado, tudo mudou, tudo tem um sentido diferente para mim. Eu venho aprendendo muito e olha que eu cozinho desde 9 anos de idade, né? Estou com 55, então já faz tempo, mas estou desaprendendo muita coisa, aprendendo novas e cada vez mais deslumbrada com esse universo de possibilidades que a gente tem. Ai, que lindo, que lindo. É isso aí, gratidão, gratidão. Então tá bom, minhas amadas. A aula vai ficar gravada, tá? Eu vou subir ela na plataforma até o final da semana, ela já vai estar lá na plataforma. A receita já está lá na plataforma, assim como os materiais complementares. Mas a gravação demora um pouquinho pra gente processar, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.